Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo explicativo aqui do Trecos de Oficina. Na realidade são dois vídeos explicativos que eu vou fazer sobre esse projeto aqui, o projeto do suporte para o monitor, na verdade suporte para um monte de coisa, né? Ele foi todo feito com material, né, com madeira reaproveitada, né? Vocês viram no vídeo resumo. Tem essa gaveta aqui, ó, super legal. E os únicos metais que foram utilizados foram os necessários para fazer fixação da corrediça, né? Então eu vou dividir esse vídeo em dois vídeos, na verdade. O vídeo explicativo sobre a moldura, vamos dizer assim, né? Sobre a parte estrutural aqui do suporte. E um segundo vídeo que eu ainda vou editar sobre a gaveta, tá? Então esses vídeos vão ficar um pouquinho longos, tá? Porque tem muita coisa que eu gostaria de passar para vocês, compartilhar com vocês, né? Tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu fiz, né? Como eu pensei e como eu resolvi vários problemas nesse projeto aí, beleza? Então eu já vou me adiantando aqui, deixando para vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus e aproveitem bem esse vídeo, espero que vocês se divirtam, espero que vocês gostem e dê ideias a vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, grande abraço! A madeira que a gente vai usar para esse projeto aqui são esses forros aqui, sobra de obra, né? Nem todos eles estão bons, como eu deixei eles no tempo tomando chuva, né, por algum tempo, alguns deles foram atacados por cupim e tal, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma selecionada neles para a gente salvar as melhores partes. Depois eu vou ter que tirar esses encaixes aqui, macho e fêmea, né, dos dois lados, então ele vai perder um pouquinho de largura. As ripas estão todas aqui. Já cortei o que tinha que cortar e salvei o que dava para salvar. Agora, para a gente transformar essas ripas em uma tábua, a gente vai ter que fazer colagem, né? Então, eu vou colar assim duas a duas. E eu acho que a melhor forma de fazer essa colagem vão ser com duas camadas, né, para ganhar resistência. E a gente fazer uma espécie de intertravamento. Então, eu vou colar duas a duas assim, com essa superfície de colagem aqui. E a próxima de cima, a gente vai ganhar essa superfície de colagem. Então, eu vou intercalando assim, fazendo um intertravamento. E aí, no canto de na face de fora e na face de dentro, vai ficar essa meia ripa de cada lado. Então, essa daqui, que está com os furos aqui de prego, eu vou cortar ela na metade da largura dela. Então, vai ficar uma metade na face da frente e a outra metade na face de trás. Eu já organizei todas elas, já numerei para ficar a melhor forma, né? O jeito mais bonito assim da superfície. Então vamos proceder agora o corte dessa daqui. Enquanto seca essa colagem aqui, eu estava pensando no seguinte: eu tenho duas formas de continuar essa colagem. Uma delas é colocar primeiro o intertravamento, né? Do jeito que eu nomeei isso, colocar essa peça aqui e depois colocar a próxima peça aqui. Essa face aqui é a que vai ficar para cima do suporte dos monitores. Então é a parte que eu vou mais ver, né, que as pessoas vão mais ver. Então ela precisa ser bem o mais perfeita possível, vamos dizer assim. Então eu estava pensando o seguinte: se eu colocar isso aqui primeiro, as pequenas variações aqui na espessura dessa peça podem fazer com que eu tenha uma diferença entre esse plano e o próximo que eu for colar. Então eu pensei no seguinte: primeiro eu vou colar essa
parte aqui, essa face. Assim eu consigo deixar esse plano aqui em paralelo com esse plano aqui, vamos dizer assim, sem degrau aqui, tá? Então eu vou colando e vou evitando que a situação desse tipo ou que a situação desse tipo aqui aconteçam. Pessoal, essa foi a técnica que eu usei para colar a segunda peça de madeira desse projeto. E isso gerou um vídeo bem detalhado. Eu vou deixar para vocês aí o link desse vídeo na descrição do vídeo, nos cards, né? Na realidade eu vou criar uma playlist com todos os vídeos que eu gerei durante esse projeto, beleza? Para vocês aproveitarem. Eu acabei não filmando, mas eu deixei a peça aqui colando já essa parte aqui do intertravamento, né? Vamos chamar assim. Isso já tem uma semana. Parei no final de semana passado, agora vamos continuar. Enquanto aquela parte seca, nós vamos colar as duas últimas ripas do topo. Então eu estou passando cola aqui, eu vou girar elas, colar e alinhar, né, as duas faces, e depois eu vou pressionar contra a bancada para elas ficarem o mais plano possível. Aí depois essas duas vão juntas para lá. Bom, agora temos aquele sendo colado, esse daqui sendo colado. Dá para colar esses dois aqui também, porque felizmente esses grampinhos aqui, ó, eles dão conta. E desse daqui, ó, eu tenho bastante. Cara, realmente grampo, né, nunca é demais. Ó, assim que tá ficando então. Agora eu tô colando essa partezinha aqui, e aqui nesse pedaço vai vir aquele lá. Beleza? Agora é esperar secar. Então vamos agora para a última parte da colagem. Essa peça daqui, nós vamos colar ela aqui. Daí a gente já vai ter largura suficiente. E aí depois a gente continua. Eu consegui usar essas peças de forro que sobraram lá da primeira seleção. Eu tive que planar manualmente um dos lados de todas as peças, para daí depois poder usar lá a serra de bancada, deixando ela bem homogênea, retilínea dos dois lados, senão não ia dar para usar. Agora tá legal, agora eu posso passar essa parte aqui lá na serra de bancada e ajeitar aqui. Legal, vamos continuar aí. Esse foi o último, agora a gente volta lá para a serra de bancada. Agora, já com o que eu consegui salvar das peças, eu medi grosseiramente no próprio tampo aí o que seria o comprimento para eu poder cortar aí na serra de bancada, né? Para logo na sequência aí conseguir fazer a colagem do que vão ser aí os pés, né? Do tampo. E aí procedendo, né, a colagem aí do que vão ser esses pés aí, né, que vão fazer o suporte do tampo do suporte pro monitor. Mais uma etapa de colagem aqui. Depois essas 4 peças aqui vão se tornar os dois suportes, as duas laterais para o tampo. E aí ainda vai ter mais uma etapa de colagem. Nós vamos ter que colocar esses pedacinhos aqui para dar uma altura a mais, e também a gente fazer o mesmo sistema de intertravamento, né? Então essa peça aqui, ela não vai ser colada exatamente aqui, ela vai ser deslocada um pouquinho assim. Então uma daquela peça vai ser colada aqui e a outra peça vai ser colada aqui. Vai reforçar bastante a estrutura.
Esse daqui, pessoal, é um caso que essa ripinha aqui tá bem torta, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Se eu alinhar aqui ela, tá bem alinhadinho. Aqui, ela fica fora, ó. Tá bem torta. Para fazer a colagem e ao mesmo tempo desempenar essas peças de madeira aí, esse é um processo um pouquinho diferente, né, na hora de prensar a madeira, né, que eu estou fazendo aí. Então para isso eu fiz um vídeo específico sobre isso. Se vocês não viram, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e nos cards aí para quem quiser dar uma olhadinha. Ficou bem interessante o vídeo aí, eu recomendo que vocês assistam. Agora o último pedaço está sendo colado. Depois a gente só colar eles 2 a 2. Agora vamos tentar nivelar a superfície das 3 peças aqui. E para isso vamos dar uma raspada aqui. Agora, depois de passar a cola, juntar as peças e colocar um pouquinho de grampo, né, um pouquinho de pressão, a gente espera até amanhã. Bom, então o que fizemos foi o seguinte: acertamos essa largura aqui e, sem mexer na guia da serra, eu acertei essa peça aqui, né? Então essa aqui tá bem quadradinha, porque isso daqui vão ser os suportes, né? Aí essa prancha aqui, né? Essa aqui é a parte de baixo, ela vai vir aqui e essas peças vão servir ali atrás de um suporte a mais, né? A mais para a peça ganhar estabilidade e não fazer esse movimento aqui. Agora, esse comprimento aqui tem que ser exatamente esse comprimento aqui, tá? Da prancha. Só que aqui nessa prancha, vou mexer um pouquinho pra cá, eu ainda tenho que acertar isso daqui, ó. Então eu vou passar ela na serra de bancada e, sem alterar aquilo lá, eu vou ter que passar essa daqui. Acho que ficou bom. Ficou bem paralelinho, bem certinho. Logo na primeira passada. Beleza. Agora a gente tem que fazer do outro lado.
Como essa parte aqui não tá 100% plana, tem diferença na espessura de cada forro, vamos dar uma ajeitada da melhor maneira possível aí. Melhor. Bom, agora eu virei, vamos dar uma ajeitada na parte de cima, tá bem mais fácil, mas passar uma planinha aí. Agora é o seguinte, esse daqui é o tampo, né? E eu preciso cortar esse apoio aqui da mesma largura do tampo, tá? Eu já sei que a distância entre a guia paralela e a lâmina de serra é exatamente a mesma que eu usei para cortar isso daqui. Só que aí o que acontece? Vamos para cá. O que acontece é o seguinte, como essa peça aqui ela é bem mais larga, ela é bem mais comprida do que larga e eu tenho que cortar ela transversalmente, se eu passar ela dessa forma, existe a real possibilidade do famoso kickback, né? A peça voltar, e eu tenho muito medo disso aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, primeiro eu vou deixar isso daqui no esquadro, usando a serra de meia esquadria, e aí os lados que tiverem no esquadro, eu vou passar do lado de lá, com as duas madeiras juntas assim, aumentando o comprimento dela, o que deve diminuir um pouco o risco do kickback. Então vamos lá. Deu certo. Ficou com a largura certinha, ó. Certinho. Beleza. Então, pessoal, eu coloquei o suporte aqui em cima da mesa e vou pegar a medida da largura. Então, para isso eu vou usar esse esquadro aqui para riscar. Segurar bem firme aqui, ó. E passar ele rente aqui, ó. Pegou bem o risco. Então tá bem riscadinho. E agora a gente corta. Se a gente reparar aqui, ele ficou bem firme, mas mesmo assim, se eu colocar um pouco de pressão aqui, ele cede um pouquinho. Tá vendo? E a forma que eu encontrei
de reforçar isso daqui não pode ser feita aqui pela frente, né? Porque eu quero colocar a gaveta aqui ainda e quero que esse espaço fique livre. Então, o que eu pensei em fazer foi reforçar aqui. Então, a gente vai colar esse pedaço de madeira aqui, ó, para aumentar essa espessura aqui. E essa parte aqui é a parte de trás, né? Então a minha esperança é que ele fique mais resistente aqui. E essa resistência da parte de trás, né? Isso daqui é a parte de trás, seja transferida pelo menos alguma coisa para a parte da frente. Então a gente reduz a parte da frente, pela flexão, né? Reforçando a parte de trás. Então, vamos lá. Atrás melhorou um pouco, na frente nem tanto, mas acho que vai ficar bom.